Maranata, desbravadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a nosso mestrado de zoologia, dessa vez com a especialidade bem curiosa, bem simplesinha também, e também com algumas coisas bem bonitas. É a especialidade de odonatas. Hoje nós estamos com um material novo para o nosso cenário. Recebi esse banner de especialidades da 38ª região da Associação Bahia. Fica aqui o meu agradecimento à região pelo presente. E essa é a especialidade que vamos estar trabalhando hoje. Para começo, como você já ouviu falar nesse animal daqui? Como é que chama esse animal aí onde você mora? No seu estado? Na sua cidade? Qual é o nome desse animal? Jacinto, cavalinho, lavadeira, libélula? Pois bem, é sobre esse animal que nós vamos falar, independente de como ele se chama aí no local onde você mora. Nós já estamos um pouco acostumados a ver que existem algumas classificações nos animais, e para as libélulas não é diferente. E vocês podem estar se perguntando, ué, mas qual é o nome afinal? É libélula? É odonata? Por que tem esse nome? É isso que a gente vai ver agora. A classificação taxonômica, que é a divisão em grupos desses animais, é a seguinte. Ela faz parte do reino Animalia, do filo Arthropoda, da classe Insecta, da família Libellulidae e da ordem Odonata. Por isso, o nome da especialidade é odonatas. Vamos falar sobre esses animais. E, para começo de conversa, o que são libélulas? A gente já falou um pouquinho, né? Já comentei um pouquinho que no Brasil ela tem alguns nomes diferentes. Lavadeira, jacinta, pito, liber, libela, cavalinho do diabo, canzil. Enfim, esses são alguns dos nomes que esse animal é chamado. E eles são insetos que possuem o corpo alongado, 2 pares de asas, ou seja, 4 asas, e olha só que dado interessante, elas possuem mais de 5.700 espécies no mundo, ou seja, é muita libélula para o mundo. E aqui no Brasil possuem cerca de 1.200 espécies. Então, no mundo existem 5.700 espécies de libélulas. É muita libélula realmente. E vamos falar um pouco sobre a anatomia desses animais. O corpo da libélula é dividido em basicamente 5 partes. A cabeça, o tórax, o abdômen, os 2 pares de asas, e aqui não dá para ver na imagem, mas a gente vai ver mais para frente que ela tem 3 pares de pernas, ou seja, são 6 patas no total. Como eu falei, né, elas possuem 3 pares de pernas, possuem um par de antena localizado aqui na cabeça, e desde o momento que as libélulas saem dos ovos, que o ovo eclode, que ela nasce, elas já são excelentes predadoras, se alimentam de uma grande quantidade de animais. E aí uma curiosidade, elas acertam cerca de 95% das tentativas de caça. Ou seja, o nível de acerto de predação delas é muito alto. E um pouquinho mais sobre a anatomia desses animais. Os olhos, eles ocupam a maior parte da cabeça da libélula. Percebam aqui que eles se encostam, né? É a maior parte da cabeça da libélula. Uma outra coisa interessante é que, proporcionalmente ao tamanho da libélula, ela é considerada o animal que possui os maiores olhos, proporcionalmente ao seu tamanho. E esses olhos permitem uma visão de 360 graus, ou seja, elas veem ao redor delas, conseguem enxergar tudo. E esse fato auxilia
na predação delas, é um dos motivos delas serem muito boas predadoras, e também espanta outros animais, outros predadores que tentam caçá-las. Além disso, esses olhos são compostos por minúsculos olhozinhos, a gente pode chamar assim, com formato hexagonal. O tórax da libélula, ele é bem pequeno, essa partezinha aqui, enquanto que o abdômen, ele é mais fino e alongado. As asas das libélulas permitem que ela paire no ar. Por exemplo, uma mosca. Vocês já devem ter visto uma mosca voando. Ela está lá voando, mas quando a mosca quer parar, ela precisa pousar em algum local para poder parar. Já a libélula é diferente. A forma como Deus construiu esse animal permite que elas parem no ar, semelhante a um helicóptero. E aí eu já faço uma provocação aqui para vocês refletirem. O helicóptero, com toda a sua estrutura, a gente sabe que foi um ser humano que precisou pensar esse helicóptero e construí-lo. Agora, será que a libélula, que é muito mais complexa que um helicóptero, poderia ter surgido ao acaso? Ou será que é necessário que um ser inteligente a tivesse projetado e a criado como ela é? Fica aí a reflexão para vocês. Uma outra questão interessante das libélulas é que elas chegam a medir 2 a 16 centímetros de comprimento. Podem ser bem pequenininhas, mas também podem ser consideravelmente insetos grandes. Uma confusão que em algum momento pode surgir é a respeito das libélulas e donzelinhas. São animais, são insetos bem parecidos, mas que têm algumas distinções. E a gente vai aprender sobre algumas dessas distinções. Temos aí em cima 2 exemplos, um de uma libélula, outro de uma donzelinha. E no final da explicação eu quero ver se vocês conseguem identificar qual é a libélula e qual é uma donzelinha. A primeira coisa que a gente precisa saber, essa é uma semelhança, né? Essas duas espécies, esses dois grupos, fazem parte da mesma ordem das odonatas. Tudo bem? Vamos ver agora algumas diferenças desses dois animais. As libélulas, elas têm grandes olhos e os seus olhos, eles tocam um no outro. Lembra da imagem que a gente viu no slide anterior? Já as donzelinhas, os seus grandes olhos não se tocam, são olhos separados. Já das libélulas, eles se tocam. Outra diferença é que as libélulas, elas possuem um corpo mais robusto, mais cheio, enquanto que as donzelinhas possuem um corpo mais fino. As libélulas possuem, quando elas pousam, as suas asas ficam abertas, semelhante a uma mariposa, enquanto que as donzelinhas, quando pousam, têm as suas asas fechadas, semelhante a uma borboleta. Então já fica aí para vocês mais outra curiosidade, como diferenciar uma borboleta de uma mariposa, a respeito de como elas colocam suas asas ao pousarem. E uma outra diferença é que as donzelinhas, elas acabam sendo mais frágeis que as libélulas e mais fáceis de ser capturadas pelos predadores, porque as donzelinhas não têm uma capacidade de voo tão boa como a das libélulas. E aí, com essas características, qual das duas imagens representa uma libélula? A imagem da esquerda ou a imagem da direita? Espero que vocês tenham dito que é a imagem da esquerda, porque tem um corpo mais robusto e as suas asas estão abertas no momento ali do pouso. Enquanto que na outra imagem, a gente percebe que é mais fininha o corpo e as asas estão fechadas no momento do pouso. Agora vamos falar um pouco sobre a metamorfose da libélula. Mas metamorfose? O que é isso? O que significa metamorfose? É a mesma coisa que transformação. As libélulas passam por algumas transformações em suas fases da vida até completar o seu ciclo completo de vida, tá bom? E a gente vai ver algumas dessas partes da vida de uma libélula.
Eu escolhi começar a partir da eclosão dos ovos. Quando os ovos eclodem, que a libélula nasce, ela inicialmente vive num estado larval, que é chamado de ninfas. Então, a libélula no estado larval é chamada de ninfa. E durante esse período, elas vivem cerca de 5 anos. 5 anos da vida da libélula é no estado larval, na forma de ninfas. E nesse estado, elas vivem em um ambiente aquático, certo? Vivem debaixo d'água. Durante esse estado, elas passam por cerca de 15 transformações, ou seja, 15 metamorfoses, certo? Aqui a gente não vê todas as metamorfoses que elas passam, mas nesse estado aqui de larva, elas passam por 15 transformações. No último estado da libélula, que é um pouquinho antes desse daqui que está representado, é chamado de náiade. E nessa fase ela já se parece um pouco com o inseto na fase adulta, só que ainda vive na água e não voa. E durante esse estado de náiade, que é chamado de náiade, elas se locomovem dentro d'água, soltando um jato de água através do reto. Então aqui nessa parte de trás, ela solta um jato d'água e consegue dessa forma se locomover. Uma outra fase da vida da libélula é justamente o finalzinho da náiade, e é quando ela vai entrar na fase adulta. E para isso, ela passa por uma outra transformação, uma última transformação. Ela sobe num pedaço de planta ou num galho que esteja ali para fora da água, numa raiz. Ela sobe nessa planta ou nesse galho, nessa raiz. Ela vai ficar parada nesse local e vai extrair, vai romper o último exoesqueleto, que é como se fosse uma capinha protetora aqui dela, e ela vai sair dessa capinha e, enfim, se tornar um inseto adulto e voador. Nessa última etapa da vida, que é a etapa adulta, a libélula vive aproximadamente 10% da sua vida. Isso representa 1 a 2 meses da vida da libélula. Então, a maior parte da sua vida ela passa no estado larval, que são 5 anos. Enquanto que na vida adulta ela passa apenas 1 a 2 meses. E é justamente nessa fase adulta que a libélula vai colocar os seus ovos na água para gerar novas libélulas, filhotes de libélulas, e dessa forma o ciclo se completa. Então, só para fixar o ciclo de vida da libélula, ela coloca os seus ovos, a libélula adulta coloca os seus ovos dentro d'água, esses ovos eclodem, dando origem à libélula no estado larval, que é chamada de ninfa. Durante esse estado, ela passa por cerca de 15 transformações. O último estado de vida da libélula é o náiade, onde ela vai passar pela última transformação, rompendo o último exoesqueleto e, por fim, dá origem à libélula na fase adulta, e dessa forma o ciclo se repete. Uma questão curiosa, interessante, da reprodução da libélula é que enquanto a fêmea está no processo ali de colocar os ovos, o macho ele fica rodeando a fêmea para protegê-la e permitir que novas espécies surjam e a descendência desse casal possa proliferar. Só para a gente perceber aqui e visualizar um pouco melhor, temos aqui
a libélula na fase de ninfa, ainda no estado larval, se alimentando de um pequeno peixe. Aqui nós temos a última metamorfose, né, de náiade até dar origem à libélula adulta. Percebam aqui que ela fica parada no galho de árvore, enquanto o último exoesqueleto vai sendo rompido, ela vai saindo como se fosse um casulo, né? Ela vai saindo do casulo até gerar a espécie da libélula na fase adulta. E percebam que começou, nesse exemplo aqui, às 9h51 e terminou 13h07. Esse período dessa última transformação dela dura cerca de 3 horas. E agora vamos para um momento fofinho da vida da libélula. Oh, que bonitinho! É o momento da reprodução da libélula. Elas formam uma espécie aqui de um coração. Que bonitinho, né? Esse é um flagra aí do momento de reprodução da libélula, formando um coraçãozinho. E isso acontece frequentemente. Não foi um caso isolado, não. Frequentemente isso acontece. E como é que a libélula se alimenta? Eu já comentei para vocês que elas são excelentes predadores e a libélula é capaz de se alimentar o equivalente a 14% do seu peso. É muita comida que ela come. No estado larval, a libélula se alimenta de pequenos crustáceos, filhotes de peixe, girinos, outras larvas e inclusive de próprios indivíduos da libélula, de larvas da libélula também. E na fase adulta, ela se alimenta de moscas, besouros, abelhas, vespas, pernilongos e até mesmo de outras espécies de libélulas menores, né? Então, só para reforçar e fixar, no estado larval ela se alimenta de microcrustáceos, filhotes de peixe, girinos, outras larvas. Já na fase adulta, ela se alimenta de moscas, besouros, abelhas, vespas e pernilongos. E quem são os animais que caçam as libélulas? Quais são os animais que se alimentam das libélulas? São eles os sapos, peixes, pássaros, aranhas, lagartos e outros insetos, inclusive a libélula. Vamos ver agora algumas curiosidades a respeito desses animais. A primeira curiosidade é que a libélula ela bate as suas asas cerca de 50 vezes por segundo. Fazendo uma comparação com a abelha bate suas asas mais ou menos 8 vezes por segundo. Olha só que diferença muito grande. A libélula bate as asas 50 vezes por segundo, enquanto as abelhas apenas 8. Outra curiosidade é que a libélula ela consegue voar a uma velocidade de 90 km por hora. É quase um carro, né? Se locomovendo, 90 km por hora. E ela se mantém no ar por aproximadamente 5 horas em um único dia. Olha só que curioso. E as libélulas se locomovem, percorrem um percurso de 100 km. Por isso, é possível encontrar uma mesma espécie de libélula em continentes completamente diferentes e distantes. Elas conseguem atravessar todo o oceano para um continente diferente. Então, relembrando aqui as curiosidades, elas podem bater as suas asas aproximadamente 50 vezes por segundo, voam a uma velocidade de 90 km por hora e conseguem permanecer no ar por cerca de 5 horas por dia, viajando 100 km no mesmo dia. Para a gente finalizar, vamos ver algumas utilidades desses insetos para os seres humanos. O primeiro
que eu queria destacar é que eles são bioindicadores. Mas o que é isso, bioindicadores? Eles são animais que indicam a qualidade do ambiente. A libélula, como ela só consegue sobreviver em locais que a água seja pura, nós seres humanos conseguimos classificar a água como pura ou não se houver a presença de libélulas ao redor daquele ambiente aquático. Resumindo, se tem libélula, a água é pura. Uma outra utilidade é que elas são predadores de mosquitos que causam doenças aos seres humanos, como o mosquito da dengue, chikungunya, zika e alguns outros mosquitos e outros insetos também. As libélulas, são predadoras deles, se alimentam deles, com isso diminui a quantidade desses mosquitos que causam doenças a nós seres humanos. Uma outra utilidade das libélulas é que elas servem como fonte de pesquisa para a produção de diversos produtos. Como é que isso aconteceu? Os pesquisadores, analisando as libélulas, perceberam que, mesmo com a água da chuva, elas não se molham, não ficam sujas. E é possível extrair substâncias contidas na pele da libélula para fabricar produtos diferentes. Por exemplo, produtos de proteção contra raios ultravioleta, produtos de impermeabilização e produtos que evitam que a superfície fique suja. Certo? Então, você, desbravador, que ficava com medo quando via uma libélula, já com o conhecimento que vocês adquiriram aqui, não precisam mais temer esses insetos. Muito pelo contrário, admirem essa obra da criação divina e a diversificação dessas espécies que Deus colocou, e nós podemos agora contemplar e observar a grandeza da criação de Deus. Como de costume, deixo para vocês as referências que eu utilizei para fazer esse material, essa apresentação e esse slide. Se vocês tiverem mais curiosidades, quiserem saber mais sobre esses insetos, podem entrar nesses sites e vocês vão ver que tem muito mais coisa para vocês aprenderem sobre as libélulas. Maranata!